Olá, turminha! Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o Brasil e suas regiões. Você se lembra que em nossas aulas anteriores, nós aprendemos que o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do mundo? E por se tratar de um país grande, ele foi dividido em regiões. Cada região que você vai conhecer hoje apresenta uma característica diferente de clima, de vegetação, de solo, de fauna e até mesmo de diversificação de culturas. Pegue o seu livro, abra na página 32 e vamos começar. O que é região? Uma região pode ser definida como uma porção da superfície terrestre que reúne características que a diferenciam das outras porções. A divisão do espaço geográfico em porções que têm características semelhantes é chamada de regionalização. O IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões. Mas você pode estar se perguntando: IBGE? IBGE, crianças, é o principal órgão governamental que fornece informações e dados estatísticos oficiais sobre nosso país. Ele faz, por exemplo, pesquisas sobre aspectos sociais, econômicos e naturais do Brasil. Para facilitar a pesquisa e a organização das informações e dos dados estatísticos sobre o país, o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Cada uma dessas regiões é composta por unidades federativas, que apresentam características semelhantes quanto à vegetação, ao clima, às atividades econômicas, entre outros aspectos. Vamos lá! Nós falamos então que o Brasil é dividido em 5 regiões. Você pode ver aí a região Norte e o total de habitantes. Região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. Na página 33, nós temos aí o mapa político do nosso Brasil. Aí você pode estar se perguntando: mas o que é o mapa político do Brasil? Vou te explicar melhor. O mapa político, para sua melhor compreensão, nada mais é do que o nosso país desenhado em pequenas partes. Você já aprendeu que o nosso país ele é dividido em 5 regiões. Cada região dessa é composta pelos seus estados, e cada estado tem as suas capitais, as suas cidades e municípios. Você pode observar que, por exemplo, na região verde, nós temos aí um conjunto de estados. Cada estado desse tem a sua capital. Você pode observar aí, na letra bastão, o estado, por exemplo, do Amazonas. Se eu perguntasse para você assim, qual seria a capital do estado de Amazonas? Você pode observar que nós temos um círculo branco com uma bolinha preta. O que está escrito ao lado dessa bolinha preta, e isso vale para todas as regiões do nosso país, são as capitais dos estados. Se eu perguntasse para você então, qual é a capital do estado de Amazonas? Você me responderia Manaus. Se eu perguntasse para você, qual a capital do estado do Pará? Você me responderia Belém. Qual seria a capital do estado de Tocantins? Palmas. Qual seria a capital do estado de Rondônia? Porto Velho. E assim sucessivamente. Bom, nós temos atualmente, crianças, no nosso país, 26 estados. Esses estados, eles são chamados de unidades de federação.
E nós temos também um Distrito Federal. O Distrito Federal do nosso país é Brasília, e Brasília é a capital do nosso Brasil. Agora que você já sabe dessas informações, vamos voltar a estudar o mapa político do Brasil e as suas regiões? Nós vamos começar de baixo para cima. Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eles compõem a região Sul. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo compõem a região Sudeste. Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí compõem a região Nordeste. Ao lado, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia fazem parte da região Norte. E a última região, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. E o nosso Distrito Federal compõe a região Centro-Oeste. Você depois vai estudar com mais calma todas as capitais desses respectivos estados. Combinado? Vamos agora a algumas características de cada região. A região norte, por exemplo, é a maior região do nosso país. É nela que está situado grande parte da floresta amazônica. E, para muitos, a floresta amazônica é uma das ou a maior floresta do mundo. Nela você pode encontrar aí diferentes espécies de animais e de plantas. A região Nordeste, ela é uma região marcada por um clima bem quente e seco. As chuvas, elas não são comuns nessa região. A região Centro-Oeste é a menos populosa do Brasil. Nelas estão localizados o Pantanal, que é uma outra floresta muito importante para o nosso país, e a capital do nosso país, Brasília, também está localizada aí nesta região. A criação de gado bovino é uma importante atividade também nessa região, porque gera bastante lucro. A região Sudeste, que é a região onde nós moramos, ela apresenta a economia mais desenvolvida do país e a maior população também. Você sabia que mais da metade das indústrias do Brasil está localizada aqui? E para fechar, a região Sul é a menor região em extensão territorial, ou seja, o seu tamanho é pequeno. A colonização dessa região teve forte influência dos imigrantes alemães e italianos, e ela é a segunda região mais industrializada do país. Que tal você pesquisar mais algumas curiosidades da região em que você mora? Não se esqueça de fazer as atividades da página 33 no seu caderno. Te vejo na próxima aula de Geografia. Até lá!